nós vamos falar sobre potências a partir de então, e a gente vai lembrar que a potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então a gente tem uma base, que eu vou considerar como número real, e o expoente natural. E o que é isso? Repetir a base n vezes, por n fatores. Lembrando, base é o de baixo, e expoente é o númerozinho de cima. Então, é repetir a base quantas vezes o expoente pedir. Ok? E essa parte aqui, a base e o expoente, formam a potência. Ok? Então, pego a base e repito a quantidade de vezes que o expoente pede, multiplicando. Então, igual aqui, 3 elevado à quarta potência. Vou repetir o 3 4 vezes e fazer a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Aqui, menos 2 à quinta, vou repetir o menos 2 5 vezes. Ok? E multiplicar. Primeiro vamos fazer a regra de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. E a multiplicação, se você multiplicar os 5 aqui, igual a gente está fazendo, daria 32, ok? Menos 1/6 ao cubo. Vou repetir o menos 1/6, entre parênteses, porque é negativo, 3 vezes. Então, menos 1/6 vezes menos 1/6 vezes menos 1/6. Menos com menos, mais com menos, menos. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Ok? Então, menos 1, 216 avos. Menos 1/4, repetindo duas vezes, como manda o expoente. Menos 1/4 vezes menos 1/4, menos com menos, a gente sabe que fica positivo. Agora, vamos montar esse cálculo. 1,4 vezes 1,4, vou fazer aqui em cima para a gente relembrar. 1,4 vezes 1,4, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Agora eu pulo uma casa e vou fazer 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somo, né? 6, 9, 1. Tenho uma casa decimal aqui e outra aqui, então tem que deixar duas aqui embaixo, foi o que eu fiz. Então o resultado seria 1,96. 10 elevado a 1. Eu tenho que repetir uma vez o 10, né? Então o resultado seria 10 mesmo. Então todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, guardem isso, ok? E aqui do lado eu coloquei um adendo, né? Menos 2 ao quadrado sem parênteses e menos 2 ao quadrado com parênteses. Qual a diferença? O menos 2 ao quadrado sem parênteses, o menos não é repetido junto. É só o número que é repetido duas vezes. Então o menos fica esperando o resultado. 2 vezes 2, 4. Com o menos que estava esperando, virou menos 4. Agora, quando tem parênteses, eu vou repetir o menos junto. Então, eu vou usar parênteses. O menos foi repetido duas vezes. Menos com menos vira mais. 2 vezes 2, 4. Então, tem diferença. Agora, pensem no seguinte. Menos 2 ao quadrado, o menos fica fora, não repete. Vamos para outro exemplo. Menos 3 ao cubo e menos 3 ao cubo sem parênteses. Menos 3 ao cubo. Vou repetir esse menos 3 três vezes, como manda o expoente. E fazer a regra do sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. E 3 vezes 3 vezes 3, 27. Agora vamos para a parte que não tem parênteses. O menos espera e eu só repito a base, que é o 3, 3 vezes. Nesse caso também deu menos 27. Mas prestem atenção que a base era negativa e o expoente era ímpar embaixo. Aí é par, né? Então dá essa diferença. E nesse caso, quando o expoente é par, com parênteses e sem parênteses faz diferença. Ok? Lembrem disso. Agora vamos para as propriedades das potências. A gente tem 4 propriedades: multiplicação e divisão de potência de mesma base, potência de potência e potência de produto quociente. Quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes.
Isso daria 7/5, ok? Repetir a base que era o 7, somei os expoentes. Agora aqui, que não tem nada, é como se tivesse 1. 0,6, só somar os expoentes. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Beleza? Então, na multiplicação de potência de mesma base, a gente soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, a gente vai subtrair os expoentes. Repito a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2, ok? Então, 7 ao quadrado. Quando eu tenho igual aqui 7 ao quadrado, a gente sabe. Agora, quando eu tenho fração, o traço da fração representa a divisão. E em cima ali que não tinha nada, eu coloquei 1. Então, vai ficar 8 elevado a 3 menos 1, que é uma divisão. Então, 8 ao quadrado também. Foi? Aqui na parte de baixo, eu coloquei um exemplo, apesar da gente estar considerando expoente natural, eu coloquei ele aqui negativo para a gente já estudar um aspecto importante. Quando eu vou fazer divisão, é subtração. Só que ali vai ficar 7 menos o menos 2, o sinal da propriedade e o sinal do número. Quando eu tenho menos na frente do parênteses, o que acontece? Muda o sinal. Então, menos com menos ali viraria mais. 2 elevado a nona. Então, preste atenção nesse caso aqui de baixo. Potência de potência. Repito a base e multiplico os expoentes. Eu tenho uma potência elevada a um expoente. Por isso, potência de potência. Repeti a base e multipliquei os expoentes. Foi? Mesma coisa aqui na parte de baixo. 1/4. Vou repetir, que é a base, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, a gente já sabe que dá 20, ok? Então, preste atenção. Potência de um produto. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui subtrai. E aqui multiplica. Isso é importante lembrar, ok? Estou falando de expoente, tá, gente? Multiplicação de potências de base iguais. Soma expoentes, divisão subtrai expoentes e potência de potência multiplica expoentes. Na potência de um produto, um quociente, quando eu tenho um produto, uma multiplicação elevada a um quociente, elevado a uma potência, eu posso separar e escrever duas potências, um produto de potência. A mesma coisa o quociente, posso separar, escrever como um quociente de potências, ok? Agora vamos separar isso aqui, um produto elevado a um expoente, então agora eu vou separar, dar um expoente para cada um. E quem já tem que ficar com os dois expoentes, o que já tem e o da propriedade, ok? Aqui já dá para aplicar outra propriedade, potência de potência. Uma potência elevada a um expoente eu multiplico, então daria 2/4. O 3 ao quadrado continua e ali daria 5/6, ok? Então, bem facinho essas propriedades das potências. Tem que lembrar de uma por uma aí, ok? O expoente zero, a gente acha assim. Quando eu tenho uma divisão, é uma subtração de expoentes. Repito a base, subtrai os expoentes. Isso pode ser escrito na forma de fração, que também é uma divisão. E a gente sabe que divisão de fatores iguais dá 1. E 2 elevado a 5 menos 5 daria 2 elevado a 0. Então, o que eu sei? Que 2 elevado a 0 deu 1. Quando eu tenho uma base que pertence aos reais e essa base não pode ser zero, então todo número elevado a zero, com exceção do zero, daria 1. Então, 2 elevado a 0, 1. Menos 8 elevado a 0, como está entre parênteses, 1. Menos 10 elevado a 0 está sem parênteses. Então, lembra que o menos espera? Então, menos espera e 10 elevado a 0 dá 1. Aqui, menos 10 elevado a 0, entre parênteses, daria 1. Mas tem um menos de fora esperando, então por isso ficou menos 1. Nessa de cima, aplicando a propriedade, repito a base e multiplico os expoentes, que daria 0. E isso a gente sabe que dá 1, ok? Bem simples, né? Agora vamos rever uma expressão aqui. Menos 2/4, menos 2 ao cubo, mais 3 elevado a 0, ok? Menos 2/4, eu preciso calcular. Vou repetir o menos 2 4 vezes. Então, menos 2, menos 2.
Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Então, mais 16, ok? 16 menos 2 ao cubo, eu repetiria o menos 2 3 vezes, fazendo a regra do sinal. Menos com menos, menos com menos, mais com menos, menos. E daria 8 a multiplicação, ok? Então, ficaria o menos da expressão com o menos do número. Mais 3 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção do zero, né? 16 menos com menos daria mais 8, mais 1. 16 mais 8, 24. 24 mais 1, 25. Preste atenção no seguinte. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, igual aconteceu ali em cima, o resultado fica negativo. Porque sempre vai ter um menos no final que não vai conseguir juntar com o outro para virar positivo, porque a quantidade é ímpar. Agora, a base negativa com o expoente par, o resultado é diferente desse aqui, igual ao de baixo, né? O de baixo aqui, ó, o resultado é positivo, porque quando eu vou juntando menos com menos, como é uma quantidade par, a gente sabe que dá mais.